Quem mexeu no meu queijo? No meu queijo Minas. Bom, pessoal, esse livro marcou uma época de transição, de uma cultura em que se valorizava a segurança que se adquiria após muitos anos de trabalho na mesma empresa ou no serviço público, aquele fim da época da estabilidade que se tinha geralmente nos postos de trabalho, para o início de uma era de mudanças constantes e também para um culto da inovação. Mas esse livro, Quem Mexeu no Meu Queijo, não é um livro que fala da inovação de startup, de como se manter ali na vanguarda do seu setor. Não, ele, como é um livro da transição, ele fala justamente de que quando a mudança chega, você tem que se adaptar ou você é eliminado. Então, é um livro de 98, não se falava em startups naquela época, era a época justamente desse fim do welfare state, de uma criação de um mercado de trabalho mais dinâmico e do início dessa revolução tecnológica que nós passamos hoje em dia. E essas mudanças como a informatização e a globalização chegaram como um tsunami nas corporações, nos ambientes de trabalho. Então, a primeira dica que eu deixo quando você for ler um livro é contextualizar. Olha, tá gostando do conteúdo? Então não deixa para o final. Aproveite e se inscreva aqui no nosso canal para você ser notificado toda vez que eu publicar um conteúdo de qualidade como esse daqui, tá bom? E eu vi recentemente numa palestra que os grandes milionários americanos leem na faixa de 50 livros por ano, mas eu duvido que esse pessoal que lê nessa velocidade tem tempo para refletir sobre os livros que leem. Em todo caso, é uma leiturinha bem fininha. Eu li ontem à noite e eu acho que eu gastei uma meia hora para ler. Então, esse tipo de livro realmente dá para ler 50 por ano e ainda refletir, porque a reflexão que ele vai te causar, uma reflexão aí de um dia também, não passa disso. Espera aí só um pouquinho. Agora, se você for ler um box desse daqui, do Guimarães Rosa, com Grandes Sertões Veredas, aí não dá para ler 50 por ano, entendeu, pessoal? Então vamos lá. O livro ele é bem caricato. Ele conta a história de duas figurinhas, duas miniaturas que moram em um labirinto. O negócio deles é comer queijo e eles correm, acham uma estação de queijo e todo dia eles acordam nessa estação de queijo. Tem o queijo que eles precisam, então eles se acomodam naquilo dali até que um dia some o queijo, para de aparecer queijo ali. O Ram, depois de sofrer um pouquinho, ele aceita aquela mudança e sai em busca de uma outra estação de queijo, até que um dia acha uma nova estação de queijo. Enquanto o Rem é cabeça dura mesmo, fica lá triste, se lamentando por causa da mudança e nunca sai daquela estação onde havia o queijo, onde ele recebeu o queijo por muito tempo. Pronto, em um parágrafo dá para resumir esse livro. E aí, esse livro ele é bem caricato, realmente. O Rem não é uma figura que sofre dilemas, ele ali é bem cabeção. O Rem também é uma figura bem simples, embora ele passe por esse dilema da mudança e uma hora ele resolve abraçá-la. Hoje em dia, os valores são de propor mudança. Se você fosse escrever hoje Quem Mexeu no Meu Queijo, não seria exatamente essa história. Eu imagino que a história hoje, na era das startups, seria a seguinte. Mesmo chegando o Rem e o Rim ali naquela estação do queijo, mesmo tendo o queijo ali o tempo inteiro, o Rim, que seria essa miniatura aí da era das startups, sairia daquela estação em busca de uma outra para poder inovar. Então esse é um valor hoje da nossa sociedade que não é sequer da época de 1998 do Quem Mexeu no Meu Queijo. Então hoje a gente valoriza tanto a inovação, inaugurou-se essa era do culto à inovação, que o Rim abandonaria a estação de queijo, mesmo tendo o queijo ali. Eu imagino que seria assim um livro na nossa época. Esse livro coloca então que seria um desvalor se tranquilizar e se acomodar a uma realidade.
Isso é relativo, tá bom, pessoal? Tem umas críticas com relação a isso daí. Porque se você é um jovem, realmente você tem que cultuar a inovação, mas ao mesmo tempo tentar equilibrar essa busca da inovação com a sabedoria dos mais antigos, porque o jovem tem esse ímpeto, mas não tem sabedoria que só aquelas pessoas mais experientes acumulam. Por outro lado, as pessoas mais idosas, até por questões físicas e fisiológicas, não têm mais essa mesma força para inovar, embora elas possam sim inovar, mas não podem viver sob essa pressão de ter que inovar o tempo inteiro. Tem que ser algo como um insight que venha daquela experiência que ela adquiriu ao longo do tempo e não algo como submeter essas pessoas à pressão. Quando você adquire uma certa idade, eu acho sim benéfico que você possa viver com tranquilidade e poder inovar somente dentro daquilo que você pode dar e não dentro daquilo que um gerente de 20 anos vai querer cobrar de você, imaginando que você talvez tivesse os mesmos 20 anos, tá bom? Então, o relaxar nesse momento, no século XXI, que a gente está vivendo aí a crise da ansiedade, é hora de buscar talvez o meio termo, relaxar um pouquinho para a gente recuperar o nosso equilíbrio e não se matar tentando inovar o tempo inteiro. Então talvez o pêndulo estivesse muito para o lado da acomodação, foi muito para o lado da pressão e agora é hora de voltar um pouco ali para o meio, um pouco de pressão, mas um pouco de relaxamento também. Então, na época desse livro, era o momento de tirar um pouco o pêndulo do lado da acomodação, tá? Hoje, se você der uma olhada nas livrarias, você vai ver que o pêndulo puxa para o lado da ansiedade, da pressão. Então é hora também de você refletir e consumir esse conteúdo de maneira crítica. Por isso que não dá para ler 50 livros no ano, você não vai refletir sobre nenhum deles. Só para fechar, 3 questões pessoais que eu levantei. Será que essa busca incessante do queijo, ela é realmente um prazer? Fica aí no ar a pergunta. Será que você pode realmente assumir o controle da sua realidade? Ou isso foi tão propagado que se formou um mito? Qual o percentual de controle que a gente tem sobre a criação da nossa realidade? Será que não temos aí também que fazer um balanço desse pêndulo e entender que uma parte a gente pode criar e outra não? E por fim, a questão da infância segura. Esse é o meu maior medo hoje em dia. Eu tenho um filho e a questão que eu sempre me coloco, será que o excesso de garantias, de segurança, de dinheiro, entre aspas, na infância, será que isso não é prejudicial? Será que a criança, até por essa questão do equilíbrio, será que ela não precisaria passar dificuldades, desafios já na infância para poder aprender a lidar e superar essas dificuldades? Qual que é o segredo para nós pais, para conseguirmos ensinar aos nossos filhos a terem um grau de inovação, um grau de adaptação a mudanças, um grau de proatividade e não serem pessoas acomodadas quando se tornarem adultos, sendo que a vida deles hoje é muito mais fácil que a nossa lá atrás? Então a questão central desse livro me levou a tocar novamente no meu grande medo, que é esse da infância segura. É uma questão para a qual eu ainda não sei a solução. Se você puder me ajudar com alguma indicação de leitura, aqui abaixo eu agradeço. Ok? Muito obrigado, deixa aqui o seu like e te vejo no nosso próximo vídeo.